Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou fazer aqui a demonstração dos nossos materiais educacionais, tanto os livros quanto os materiais especiais que envolvem a tecnologia. Bom, aqui eu vou começar a mostrar o diferencial do nosso material, tá? Esses materiais aqui são do ensino fundamental 1, tá? Então ele aborda todos os pilares da BNCC, a base curricular. Então, no nosso livro, o que ele tem toda uma estrutura lúdica, então ele traz um pouco dessa parte do avatar, né, a criança se espelhar com o avatar, e aí tem esses avatares que o próprio aluno, nesse novo perfil de aprendizagem, né, nessa questão do lúdico, né, do avatar, a criança se espelha, né, e com esse espelhamento ela consegue ter absorver o conhecimento de acordo com um material mais voltada voltado aí para o seu para o seu dia a dia, né, a questão das cores, o seu impacto e gerando aí uma experiência de aprendizagem mais encantadora no decorrer da curva de aprendizado, né, do desenvolvimento cognitivo desses alunos em sala de aula. E aqui, então, temos aqui a estrutura, então temos aqui as experiências de aprendizagem, né? E a gente conta aqui que o livro ele trabalha junto com a tecnologia. Então a gente tem o aplicativo, tá? Que ele trabalha junto de forma híbrida com o livro, que é essa questão da acessibilidade. Então ele trabalha as habilidades, né, de acordo com a BNCC. E nesse livro temos aí o aplicativo que traz diversas formas de aprendizado, uma experiência mais lúdica, né, interativa, né, para que o aluno, de forma interativa, possa aprender e, nessa trajetória desses conteúdos, ele absorver mais conhecimento, tá, de forma mais eficiente, né, de brincando que se aprende. Então aqui, nessa página aqui, a gente tem toda a orientação de como utiliza o aplicativo, tá? O aplicativo hoje se encontra nas lojas de forma gratuita, tanto para celulares Android quanto iOS, tá? Fazendo o scanner do aplicativo, ele tem então acesso aqui ao download do aplicativo em loja, tá? E aí no livro ele vai encontrar o quê? Os QR Codes. Os QR Codes são os objetos de aprendizagem. Esses objetos de aprendizagem são conteúdos, né? São componentes de aprendizagem que traz, então, conteúdos interativos, áudio, vídeo, podcasts, games, quizzes, interativo, vinculado em formato de realidade aumentada nos livros, tá? E aí tem aqui as orientações de interações. Então o livro ele tem aqui um roteiro de aprendizagem, tá? Vários módulos, né, que ele tem aqui então que segue aí as diretrizes da BNCC. E no livro então se encontra aí, né, as habilidades, né, de ouvir, ler, falar e escrever. E aí tem os QR Codes, tá? Vou demonstrar daqui a pouco como funciona. E aí então o livro ele tem vários objetos de aprendizagem interativo no decorrer da sua experiência. É que eu vou passando, então tem experiência que ele tenha que praticar, tá? Isso é muito bacana. E tem também, cada módulo ele conta com, né, conteúdo sonoro. Então a gente cria então aqui a parte lúdica, além de 3D, músicas, tá? E aí toda essa estrutura acontece aqui nos demais livros, tá? Então esse aqui é o de números, esse é de vogais, esse aqui é de cores, esse aqui é dos planetas, tá? Ciências, artes, português e matemática. Então aqui, né, com o nosso celular ou iPad, no caso, aqui eu tô com meu iPad, acessando o aplicativo Educa 3D após realizar o download. Então a criança consegue apontar aqui para o livro e ver em formato de realidade aumentada a projeção. Então aqui no caso é uma música que é projetada aqui, então sempre a parte lúdica. Então ele consegue acompanhar a música olhando para o avatar, ter toda essa parte sonora, tá?
E aí, vamos ver outro exemplo aqui. Então, aqui ele tem diversas atividades, né, que tem esse QR Code, onde encontrar esse objeto, ele vai escanear e instantaneamente ele vai conseguir ele ficar, clicar de forma interativa e o aplicativo vai narrar para ele. Que mais? Aqui, vamos agora aqui para uma outra parte aqui que eu acho muito interessante no livro. Essa parte da trilha de aprendizagem. Então, todo livro ele conta com uma trilha, tá? A ideia é que o aluno ele consiga percorrer essa trilha de forma lúdica e ter interações, né? Um quiz, meio que uma avaliação nesse jogo. Então, aqui no jogo, ele entra na trilha, ele escolhe o seu avatar, clica em confirmar, e aí assim que ele projeta, a folha, né, gera um encanto aí lúdico, né, de uma trilha de aprendizagem, o avatar. E a gente consegue gamificar o conteúdo de cada livro com as habilidades ali, o plano de aula do professor que ele queira provocar o aluno. Então aqui ele consegue então ali criar de fato. Então aqui tem games, tem drag drop, diversas estratégias dentro do aplicativo, que aí ele escaneia a página e ele consegue ter acesso a esse conteúdo. Então aqui nos outros livros também se repete, tá? Então aqui, ó, sistema solar. Vou fazer aqui uma demonstração. Então aqui, ó, no caso, ele consegue ter que é um objeto 3D. Aqui então, ó, ele tem aqui a folha. Nessa folha aqui, ele tem um marcador e tem o objeto. Assim que ele faz scanner, ele consegue ver, então, aqui no caso, o Sol. Então ele tem a parte narrativa. É a estrela que ilumina e aquece todo o sistema solar. Ele consegue fazer uma vista explodida aqui do objeto, aqui no caso das camadas do Sol. Tá? Consegue remover as camadas de forma interativa. Então, a gente trabalha com essa experiência de aprendizagem, né? Onde possibilita o usuário interagir com o conteúdo do livro e o aplicativo ao mesmo tempo. Então, o aplicativo ele vai complementar o enriquecimento pedagógico do material do livro, tá? Junto com o aplicativo, atendendo aí as questões de acessibilidade, né? Então, tem um material, um conteúdo narrativo para que o aluno possa acompanhar de forma a narrativa daquela habilidade, tá? Isso a qualquer momento e conseguir interagir. Então, cria-se então uma experiência de aprendizagem lúdica, interativa, trazendo essa experiência mais envolvente. Essa experiência faz com que o aluno, né, potencialize a sua habilidade cognitiva no decorrer da sua experiência através dessa tecnologia embutida nos livros, tá? E aí, também, né, nas últimas páginas, a gente tem então todos os marcadores, músicas e tudo mais. Aí tem uma parte nos livros também, que é o meu espaço, onde ele vai conseguir fazer aqui anotações, né, e tudo mais. Todos os livros têm essa estrutura. E aí, ele apontando para outro elemento, ele vai conseguir ver o outro elemento, aqui no caso, o Mercúrio. Então ele consegue ver a vista explodida e ver a parte também narrativa. Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, pequeno e rochoso, com temperaturas. Temos pontos pedagógicos também desse objeto. E também, ao fim, temos aí, então, uma trilha de aprendizagem, né? Então, todos os livros, eles contam com uma trilha de aprendizagem. Eu vou ficar aqui. Então, aqui na trilha, ele feito o scanner do QR Code, ele vai também entrar aqui, no caso aqui, dos planetas. Então, ele tem uma visão lúdica aqui de uma trilha de aprendizagem, tá? Ele clica aqui no player, né, para começar. Então o avatar vai percorrer toda essa trilha. Nessa trilha ele vai se deparar com
fases, né? Uma trilha, né? Então ele vai ter naquela fase várias opções de interatividade, tá? E isso em cada livro. Bom, essa aqui é a estrutura dos livros. Isso tem todos nessa coleção. E agora eu vou fazer uma demonstração aqui da nossa camiseta de anatomia, tá? Essa aqui é a nossa camiseta. Essa camiseta aqui é uma camiseta, ela vem numa caixinha. Numa caixinha ela vem a camiseta e vem o nosso atlas, né? Que seria esse atlas? Esse atlas, ele vem junto com a camiseta, uma camiseta de anatomia. Então o aluno ele coloca essa camiseta aqui e aí com o celular ele consegue fazer a projeção dos órgãos na camiseta, tá? E além da camiseta, ele ganha então o atlas aqui, vem junto, tá? Explicando cada parte do órgão, né, humano, a questão interna, né, dos órgãos, a posição de cada órgão no corpo humano. Vem o atlas e junto ao atlas a camiseta interativa. E o legal é que ela vem com uma caixinha também totalmente personalizada, tá? E a camiseta também funciona com realidade aumentada. Então vamos só entrar aqui, aplicativo. Então aqui, ó, a nossa caixinha, ela tem uma projeção. E aí ele consegue fazer então aqui interação com o nosso objeto, né? Aqui ele consegue tirar as camadas. Isso na própria caixinha. Então aqui eu consigo movimentar minha caixinha, né? Dá essa sensação que o 3D tá dentro da caixinha. E aí também aqui no nosso Atlas, ele tem a opção também em realidade aumentada do conteúdo. Então aqui, ó. Então numa aula de biologia, de anatomia, o aluno ele consegue visualizar nossas peças, né? E também vem em realidade aumentada, cada uma delas, e interagir com ela. Então ele tem aqui, ó, todas as orientações aqui de cada ângulo do nosso objeto 3D, como também um ponto ali de informação. E a camiseta também ele tem realidade aumentada. E além desse kit aqui, temos também aqui nossa peça 3D. Tá? Essa aqui é uma peça do coração 3D, bem nessa base aqui de MDF. E aí o legal é que ele consegue então fazer a projeção, né, desse objeto aqui de forma híbrida. Então aqui a gente tem o coração, tem as válvulas, né, mitral. Então aqui é um formato do coração, tá? E aí quando ele faz o scanner desse QR Code no MDF, ele vai posicionar aqui. Então aqui ele consegue fazer o download. O download é uma única vez, então o conteúdo fica aqui no celular. Então aqui ele consegue ver a peça 3D, né, o movimento da peça do coração, né, o batimento. E aí ele consegue ver e projetada de forma híbrida na peça, que legal. Então aqui está a projeção da peça física junto com o digital e ele consegue acompanhar aqui o batimento do coração de forma híbrida. Aqui tem a peça, olha que bacana. E aí se ele quiser voltar, ele consegue ver só a peça aqui em 3D. Aqui ele tem um joguinho, tá? Então ele consegue em formato drag drop, isso acompanha também nas trilhas de aprendizagem, né? Os drag drop, né? Que é uma forma de montar e ele consegue interagir, né, com cada posição aqui de forma gamificada. E também o coração vem em uma caixinha também totalmente personalizada. Então na caixinha ele consegue fazer o scanner do QR Code. E aí ele tem aquele efeito, né, do coração batendo na caixinha. Olha que bacana.
E aí, agora, fazer uma demonstração aqui do kit do Manual Maker, tá? O manual que ele foca bastante agora nessa questão de prototipagem, né? Metodologias que envolvam o aluno mais ativo. Então, isso aqui é uma questão da robótica que desperta bastante o raciocínio lógico dos alunos. Então, esse aqui é um kit, ele vem numa caixinha. Dentro do kit, a gente tem um Manual Maker com também realidade aumentada. E aí vem também os kits com os componentes. Tem um multímetro, uma chave, vários componentes que vai auxiliar o aluno, tá, a fazer prototipação eletrônica, tá? E o legal é que a caixinha com o kit, ele vem junto aí com o manual. E o manual ele vem totalmente seguindo toda a estrutura dos nossos livros, também com realidade aumentada e interações. Isso faz com que o aluno tenha então aí em mãos uma ferramenta que vai auxiliar ele, né, vídeos explicativos dentro do livro, a como prototipar. Então aqui, ó, no caso desse livro aqui, então ele tem o Arduino, né, que tá aqui uma plaquinha, e aí em cada parte do livro ele vai fazer o scanner, né, e vai conseguir fazer a projeção. Então aqui vai ter as indicações, né, de cada parte da nossa plaquinha, o que acontece nessa prototipação desse experimento, e de forma narrativa, tá? Eu vou conseguir orientar o meu aluno, tá, de forma interativa, a ele conseguir montar e prototipar a sua própria placa com o auxílio da tecnologia de realidade aumentada em nosso aplicativo, com essa instrução para que ele consiga aprender de forma muito mais fácil e mais precisa. Então, o kit ele vem totalmente completo, né, seguindo toda a estrutura, os módulos fundamentais, a questão da resistência e a prototipação de cada componente, a parte de instalações, junto, né, com o aplicativo que auxilia todo essa bagagem, né, esse enriquecimento do material pedagógico. Então, todo o material pedagógico ele tem o aplicativo para ajudar o livro, enriquecer ele muito mais do que ele já tem na parte escrita, né? Ele complementa toda essa parte digital dentro do livro, né? Então aqui o kit ele vai junto na caixinha aí com todos os componentes, e aí ele consegue ter essa interação. E falando um pouco de metodologia imersiva, a gente também tem então aí os óculos, né? Então os conteúdos, né, de sistema solar, anatomia, a gente temos aí a aplicação do Educ 3D nas lojas do Meta, tá? Utilizando os óculos. E o aplicativo ele conta com o Atlas, a parte interativa, tanto realidade virtual e realidade mista. Então, todo esse conteúdo que foi feito por livros também se encontra no óculos, tá? Experimentos para que o aluno esteja mais ativo em sala de aula, utilizando o óculos como uma forma de deixar o aluno mais imerso, né? Mais engajado em sala de aula, né? Potencializar suas habilidades e competências através de métodos colaborativos, individuais, estratégicos, trazendo uma experiência de aprendizagem mais ativa em sala de aula. Então, temos aqui então a versão dos óculos, tá? Que funciona a aplicação nossa tanto hoje pelo celular, tá? Android e iOS, e a versão dos óculos também. E agora eu vou fazer aqui demonstrar que também temos aqui então a nossa versão digital, tá? Aqui no nosso site. Temos aí diversas versões, a versão em HTML e também agora trazendo esse flipbook, que é a versão digital, e o aluno também consegue acessar os elementos, né, pela forma web. Então ele consegue acessar os nossos objetos 3Ds pela web, incorporado aí na parte digital do livro. Então ele tem acesso também no formato digital. Então, além do aplicativo, o óculos, temos também
a parte digital. Bom, esse aqui é só um pouco de todos os produtos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui inovando para a educação do nosso país.